Vamos lá, pessoal. Vamos findar as regrinhas acerca de colocação pronominal e vamos para cima. Então a gente vai falar agora de mesóclise e depois o emprego da colocação pronominal em locuções verbais, beleza? Então na tela aí para vocês. Mesóclise não usa se houver a obrigatoriedade da próclise. Olha a importância de saber as regras de próclise. Se ocorrer com verbos no futuro do indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito, aí ele estiver iniciando, aí sim, só ocorre com esse tipo de verbos, ok? Verbos no futuro do indicativo, que a gente chama de futuro do presente, futuro do pretérito. Se não existir casos de próclise obrigatória, nem de mesóclise obrigatória, ambas as possibilidades serão o que possíveis. Uai, professor, o que é isso? A gente chama caso de dupla colocação pronominal, ok? A mesóclise ela só será obrigatória com o verbo que tiver o quê? Iniciando o período. Nunca se esqueça disso. Professor, tem algum caso em que a mesóclise ela é obrigatória? Quando o verbo no futuro estiver iniciando o período, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de futuro do presente ou futuro do pretérito, guardem essas terminações. Rei, ras, ra, remos, reis, rão, ria, rias, ria, riamos, reis, riam, ok? São essas aqui as terminações, tanto de futuro do presente como futuro do pretérito. Próximo. Buscar-me-eis. Tá iniciando, não tá? Tá, professor, tá iniciando o período. Agora, olha só. Buscarei. Ah, professor, olha só a terminação. Tem um futuro presente aqui. Então, o que vai acontecer? Mesóclise obrigatória. E me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Realizaria. Realizaria. Professor, mas está no futuro do pretérito. Então o que vai acontecer? Mesóclise obrigatória. Por quê? Porque está iniciando o período. Esses são os dois casos, gente. Os dois empregos que nós temos de mesóclise obrigatória, beleza? Então vamos lá. A mesóclise ela é pouco utilizada na língua contemporânea. Que bom. O que significa? Desuso. Ok? Ela está o quê? Em desuso. Se houver fator de atração, vai prevalecer a próclise. Gente, muito importante isso daqui. É inclusive um dos pegas de prova. Não havendo fator de atração, e se o verbo não iniciar, eu posso utilizar tanto a próclise quanto a mesóclise. Acabou. 3 observações mais que importantes para vocês. Então vamos lá, entender. Quando a gente fala de regras de mesóclise, você vai lembrar dos verbos no futuro do indicativo, que é quando a gente consegue fazer a obrigatoriedade. Além de estar no futuro do indicativo, ele tem que estar iniciando o período. Quais são os verbos no futuro do presente e os verbos no futuro do pretérito? Gente, tem que guardar as terminações, não tem para onde fugir. Olha as terminações verbais. Rei, ras, ra, remos, reis, riam, ria, rias, riamos, reis, riam. Beleza? São essas aqui as terminações. Tem que guardar. E aí são casos de mesóclise, o que? Obrigatória. Tem que iniciar período. Vamos lá. Primeiro pega de prova. Professor, eu tenho um fator atrativo aqui, só que eu tenho aqui, ó, devolverei. Eu tenho um dos verbos dos quais, quando está iniciando o período, me obriga a colocar mesóclise. Aí a perguntinha, está iniciando o período? Não. Amanhã te devolverei. Só que aqui seria o caso do seguinte, eu tenho um advérbio curto sem vírgula, e aí muita gente ia falar assim, mas professor, não posso utilizar depois não como ênclise? Não. Por quê? Porque eu não uso ênclise com verbos no futuro, não utilizo. Então qual é a regra? Nasgue, que é justamente palavras negativas, advérbios, prevalece. Prevalece. Então aqui acabou. Eu só tenho este emprego aqui. Então esse é o primeiro caso de pega de prova. O que vocês vão guardar? As regras do NASG prevalece. Então, não se pode utilizar ênclise também com verbos no futuro. Mesóclise só é obrigatório com verbo se ele estiver no futuro e iniciar o quê? Período. Próximo. Esse é o segundo pega. A Receita Federal, aqui eu tenho um substantivo, concorda? Nos devolverá. Então, olha só, posso colocar antes, sem problema algum, assim como eu posso utilizar também a mesóclise. Uai, professor, por que eu posso utilizar a mesóclise ou utilizar a próclise nesse caso aqui? Vocês vão guardar o seguinte.
Não ocorre ênclise em verbos no futuro, então não poderia colocar depois. Vocês concordam que eu não posso colocar depois? Por quê? Porque não ocorre ênclise. Não tem palavra atrativa. Ah, palavra negativa, advérbio curto, condição... Não temos. E não tem a obrigatoriedade de próclise, nem a obrigatoriedade de mesóclise. Lembrando que a mesóclise ela só é obrigatória quando iniciar o período, beleza? Então essas 4 regrinhas aqui, ó, a gente consegue perceber nessas 2 construções aqui. Então vocês vão guardar. Se tiver nasgue, se tiver o narguilé, acontece o quê? Prevalece. Primeira informação. Segunda informação. Se eu não estou iniciando o período, né? Então aqui eu tenho ó, a tia, um substantivo. Nos devolverá ou devolver-nos-ás. O que aconteceu aqui? Aqui, gente, eu não posso utilizar com verbos do futuro, assim como eu não posso utilizar ênclise em futuro, ok? Não estou iniciando o período. E aqui tem uma outra regra. Esse verbo devolverá está no futuro do presente. Perfeito? Então, guardar essas informações. Professor, quanto que a próclise ou ênclise ela é facultativa? Mesma coisa, ó. Ela se jogou da janela do 5º andar. Poderia ser ela se jogou ou ela jogou-se. Não tem problema nenhum. Gente, isso aqui é um pronome reto. Aqui, ó, substantivo. O governo brasileiro se responsabilizou ou responsabilizou-se pelo paciente. Os senadores se tornaram indiferentes à posição pública. Ou então os senadores tornaram-se. O que eu tenho aqui? Mais uma vez, substantivo. Então, olha só que interessante. Eu não tenho nada que obriga aqui a utilizar próclise. Eu não tenho nada que me obriga aqui a utilizar ênclise. Então, se a gente tem essa possibilidade de dupla colocação pronominal, a gente pode utilizar as duas, beleza? E aqui, colocação pronominal em locuções verbais. Gente, eu gosto desse assunto, achei legal, muito simples também, eu gosto quando cai em prova. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, não importa se é 1, 2, 3, 4, 5, 20 auxiliares. O último é sempre o principal. Então quem é o principal? O último que chega na empresa, o chefe. Todos os demais são auxiliares. Não importa se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não importa. Todos os outros são auxiliares e o último é o principal. Outra informação importante. O último ele vai estar em uma das formas nominais. O que é isso? GIP. Gerúndio, infinitivo ou particípio. Beleza? Nós vamos ver. Então, o que é uma locução verbal? Gente, eu tenho 2 ou mais verbos, só que ele tem a função morfológica de apenas um. Ele funciona como apenas um verbo, ok? Os auxiliares, eles vão ser responsáveis pela concordância, flexão de número, pessoa, modo. Já os verbos principais são aqueles que exercem a função central da ação praticada. É eles responsáveis pela regência. Então, o verbo principal, ele sempre está em uma das formas nominais. Pode ser o quê? GIP, infinitivo, gerúndio ou particípio. Beleza? Próximo. Olha o que vai acontecer. Se você guardou aquela informação, o particípio não participa da festa da colocação pronominal. Gente, olha só. Se você guardou essa informação, olha essa palavrinha aqui, ou essa oração aqui. Elas te estavam chamando pelo rádio. Que feio, professor. É feio, mas tá certo. Sério, professor? Sério. Eu não tenho aqui nenhum fator atrativo, fator de atração, né? Palavra negativa, advérbios curtos, não tenho nada. Beleza? Tem um pronome aqui do caso reto, elas. E eu tenho ali um gerúndio. Lá como verbo que, ó, estavam chamando, não é uma locução verbal? Se é uma locução verbal, só que ela tá o quê? Terminada em NDO, a gente chama de gerúndio. E aí vocês vão guardar o seguinte. Gente, com gerúndio ou infinitivo também, tá? Gerúndio ou infinitivo. Olha a regrinha. Vale tudo. Eu não tenho nenhuma palavra atrativa. Eu tenho infinitivo ou gerúndio na locução verbal. Vale tudo. O que é vale tudo? Isso daqui, ó. Eu posso falar, elas te estavam chamando, elas estavam te chamando pelo rádio, elas estavam te chamando pelo rádio, elas estavam chamando-te pelo rádio.
Professor, me explica esses empregos aí. Esse daqui é o mais importante, ó. Olha só. Esse primeiro aqui a gente chama antes da locução verbal. Aqui tá tudo bem. Vocês concordam? Esse daqui de baixo a gente fala que ele tá, ó, o pronome oblíquo átomo, ele está depois do auxiliar, só por conta desse hífen aqui, ó. Tá vendo esse hífen aqui, ó? Ele assinala que tá depois do auxiliar. Agora olha só aqui embaixo. Elas estavam te chamando pelo rádio. Gente, aqui tá antes do principal. E aqui tá depois do principal. O hífen tá denunciando. Se você guardar essa construção aqui, ó, vou apagar. Se você guardar essa construção aqui, ó, eu vou ficar muito feliz. Que ela é, sem sombra de dúvida, a mais importante, beleza? Aí agora olha só, professor, digamos que tem um fator de atração, mudou. Não, vocês estão vendo aqui, ó, palavra negativa. Não me estavam chamando. E por que esse fator de atração é tão importante? Por conta dessa nuance aqui que você vai guardar agora. Olha só, eu ainda tenho aqui na locução verbal um verbo terminado em gerúndio. E olha o que vai acontecer. Ah, professor, eu não posso utilizar exatamente depois do auxiliar. Vocês perceberam que eu não utilizei aquela construção com hífen? Perceberam? Por quê? Porque eu tenho um fator atrativo. Antes eu tenho um fator de atração, então eu posso escrever não, me estavam chamando, não, estavam me chamando, não, estavam chamando-me. Esse emprego aqui, ó, é o pronome, vocês vão guardar, antes do principal. Antes do verbo principal. Então, olha só, não tenho um emprego depois do auxiliar, porque eu tenho antes da construção uma palavra atrativa. Beleza? Dando continuidade. O governo nos quis enganar. Professor, a locução verbal aqui agora eu conto com o infinitivo. Infinitivos são aqueles verbos que terminam em a, i. Eu tenho um fator atrativo? Não tem fator atrativo. Eu tenho infinitivo ou gerúndio? Tenho, eu tenho infinitivo. Tá aqui, ó. Enganar. Onde? A forma nominal ela sempre vai ser o quê? Sempre o último. Sempre o quê? O verbo principal. Beleza? Agora olha que interessante que nós temos aqui. Vale tudo. O governo nos quis enganar. O governo quis nos enganar, o governo quis nos enganar, o governo quis enganar-nos. Gente, mais uma vez, aqui tá o quê? Depois do auxiliar, beleza? Só que eu tenho o quê? Eu não tenho palavra atrativa. Agora, tudo isso daqui muda, gente, quando a gente observa o gerúndio, infinitivo, particípio. Então, olha só, dos três, qual é o que não participa? Particípio. Não participa da festa da colocação pronominal. Não posso utilizar depois dele. Não posso utilizar ênclise. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho o infinitivo com a palavra atrativa, né? Com fator de atração. E aí, aquela regrinha. Não nos quer enganar. Aí, ó. O governo não nos quer enganar, não quer nos enganar-nos. Beleza? Tudo bem, tudo certo. Agora aqui, gente, no particípio muda tudo. Não posso jamais utilizar um pronome oblíquo átomo depois do particípio. Não posso utilizar ênclise com particípio. Nunca haverá ênclise com particípio. Então, o particípio não participa da festa da colocação pronominal. Vocês viram que tem casos em que o infinitivo flexionado, a conversa muda. Mas aqui vocês vão guardar essa ideia aqui, beleza? Então tá aqui, ó. Nem tem um fator de atração e não posso utilizar lá depois. Agora, quando tiver um fator de atração, aí é que eu não posso quase nada, né? Então, as pessoas não nos haviam ajudado. Não posso antes, não posso depois do auxiliar, beleza? E não posso colocar aqui aquela construção da qual a gente colocaria no meio, beleza? Então, tá aqui. Para vocês guardarem. Sem fator de atração, infinitivo ou gerúndio,
vale tudo. Com o fator de atração, a gente tem que ter cuidado. A gente não pode colocar lá no meio. Já o particípio, sem fator de atração, antes ou no meio. Ou antes dos dois, ou no meio. Agora, com o fator de atração, antes dos dois e acabou. Ênclise, jamais é particípio. O particípio não participa da festa da colocação pronominal. Beleza até aqui, professor? Beleza. O que eu preciso guardar mais? Uma última regra, eu não sei nem por que eu coloco essa regra aqui, né, gente? Ai, meu Deus do céu, mas vamos lá. Apossínclise. Professor, que diacho é isso? Eu tenho duas palavras atrativas, duas. Aí a gramática fala o seguinte: uai, coloca no meio das duas o pronome oblíquo átomo. Se isso acontecer na sua provinha, você vai guardar o seguinte: estamos diante de um apossínclise. Ou seja, ó, se, conjunção subordinativa. Não, palavra negativa. Isto, pronome demonstrativo. Se, conjunção subordinativa. Aí a gente coloca no meio. Mesmo que não haja um fator de atração, a gente coloca no meio das duas palavras atrativas. Nossa, professor, é esquisito, né? Demais, gente. Mas se cair, vocês já sabem. E se não me engano? E se me não engano? E se me isto? Então aqui parece um erro, né? Mas existe essa construção aqui na nossa língua portuguesa. Vamos fazer algumas questões? Tá aqui, ó. Essa ficha aqui eu já ri demais com ela. Esse é o objetivo, né? Se é engraçado, a gente lembra. Gerúndio infinitivo é tudo a mesma merda. Então, olha só. Se não tiver fator de atração e não tiver particípio, vale tudo, tá? Vale tudo. E aqui é o cuidado que a gente tem que ter, que a gente tem que saber falar isso daqui, ó. Isso aqui tá depois do auxiliar, beleza? Depois do auxiliar. Nunca se esqueça isso. Então, quando tiver palavra atrativa, muda. Particípio não participa da fase da colocação pronominal, nunca é ênclise. E gerúndio infinitivo é a mesma coisa. A mesma merda, beleza? Vamos lá, questãozinha de número 1. Questão que pegou muita gente, né, quando caiu. Normal. Então, a gente vai tomar esse cuidado também. Poderiam até se valer. Aí o aluno fala assim, até se valer. Aí ele fala assim, ó, de um salvo-conduto. A próclise antes é obrigatória? Haja vista o emprego do vocábulo até. Gente, olha só. Ela não é obrigatória, eu posso colocar depois. Eu tenho um infinitivo aqui, o quê? Não está flexionado, então eu posso colocar depois, antes ou depois. E outra, até, poderia até uma preposição. Quais são os casos obrigatórios de próclise? Nasgue, ride, que são os pronomes, oie, que são as orações. Ok? Esses são os casos aqui obrigatórios. De quê? De próclise. Então vocês vão guardar o seguinte: esse item ele está errado. Que ele fala que eu sou obrigado e significa que não tem a possibilidade de colocar após, né, o verbo ali no infinitivo. Eu posso colocar sim. Item errado. 2. O texto. Vivemos num tempo em que as questões. Eita, aqui ó. As questões legais se tornaram corriqueiras. Então vamos lá. Olha só o que vai acontecer aqui. Aí o aluno fala bem assim, ó, no primeiro período, terceiro parágrafo, a forma pronominal se poderia ser corretamente deslocada para após, logo após a forma verbal. Tornaram, escrevendo-se, tornaram-se. Aí o aluno fala assim, as questões legais, calma. Aí ele fala, um substantivo eu posso. Mas, gente, aqui nós temos um fator atrativo. Qual? Qual, professor? Aqui, ó. Nosso pronome relativo aqui, ó. Em que? Uai, professor, mas ele tá... Isso. Ó, as questões tornaram. Aqui é só um substantivo, ou um substantivo que funciona como sujeito, né? Mas olha só, em que eu tenho aqui um fator atrativo que ele vai puxar essa por aqui de maneira obrigatória. Lembra que eu falei para vocês que os 5 primeiros são de atrações o quê? Forte. Dentre eles está o quê? O pronome relativo. Então ele ainda o quê? Ainda puxa. Por mais que eu tenha um intermediário, ele ainda puxa. Aí ele vai falar bem assim, eu poderia deslocar para após. Não, não posso. Não posso utilizar tornaram-se.
beleza? Aí o aluno fala assim, mas eu aprendi que sempre que tiver um verbo no infinitivo, o aluno tem coragem de falar isso. Sempre que tiver um verbo no infinitivo, eu posso colocar ênclise. Pois é. Aqui eu tenho infinitivo e eu não posso utilizar por conta do fator atrativo. Lembrando, eu tenho um infinitivo flexionado aqui. É diferente. Então, julgar o item, né? O item tá o quê? Errado. 3. Estima-se que eu tô iniciando o período? Tô. Então a gente inicia e eu não posso utilizar o quê? Antes, né, eu não posso iniciar com pronome oblíquo ato, não posso iniciar com poa. Que 12 bilhões, só precisamos ler aqui. Estima-se que a colocação do pronome se após o verbo deve-se à presença da conjunção que? Estima-se isso? Não, gente. Não tem nada a ver. Então, olha só. Estima-se, não tem como esse fator atrativo de ré aqui não existe não, tá? Então, estima-se é porque está iniciando o período e a gente só inicia o período colocando o quê? Ênclise, beleza? E o item tá o quê? Errado. Não tem nada a ver esse quezinho aqui. Aí aqui ele coloca pra gente nos sentimos inferiores ao resto da humanidade. Houve transgressões dos requisitos gramaticais para a colocação pronominal. Outro tipo de questão, é aquele tipo de questão que pega, né, muita gente. Então, olha só, eu tenho um nos aqui e a gente vai ver se tem fator atrativo. Nós adotamos quando? Professor, nós adotamos quando? Em consequência de um disparate vultuoso. Opa! Vamos, ó. Eliminar aqui. Perguntinha. Quando? Quando nos sentimos inferiores. Então a gente tem aqui uma ideia de tempo, né? E a gente tem uma oração subordinada adverbial temporal. Simples assim. É um conectivo, é uma conjunção. Ó, conjunção subordinativa? Sim. Então ela é o quê? Fator atrativo. Mas, professor, e essa intercalação? Oração intercalada interfere? É um dos pega de prova. Não interfere na colocação, nas regras de colocação pronominal. Aí ele fala, teve transgressão? Errado, tá tudo certo. Beleza? Então o item tá errado. Próximo. Julgue a correção da assertiva. Os resultados da pesquisa foram divulgados através de relatório impresso e boletim eletrônico que rapidamente advérbios curtos sem vírgula se disseminaram. Puxa, e aqui tá o quê? O erro, beleza? Então, o item tá o quê? Errado. Como é para julgar só se tá certo ou tá errado, mais um erro aqui. Próximo. Amanhã. Aí o aluno fala bem assim, eu não acredito, velho. Ó, amanhã serão definidos os nomes do presidente da República, tal. Aí ele fala assim, ó, a expressão serão definidos por definição garante a correção gramatical do período. Gente, amanhã não é um fator atrativo. Isso aqui é o quê? Advérbios curtos sem vírgulas. Beleza? Então, olha só. Amanhã se definirão. Eu deveria colocar não definição. Beleza? Por quê? Porque eu tenho um fator atrativo. E neste caso aqui, ó, a próclise é um pega de prova. A gente anotou isso durante a aula. É um caso de próclise obrigatório. Caso de próclise obrigatório. Beleza? Então o item tá o quê? Errado. Próximo. Quem identificá-las? Aqui é aquela questão clássica, né, gente? O aluno ele fala bem assim, não é possível que o texto tá errado. Sebrasp sendo Sebrasp, né? Para que o texto respeitasse completamente as normas de língua culta exigidas em um relatório, atestado, ofício, não importa qual documento oficial, vai ter que utilizar a norma culta. O pronome átomo, pronome oblíquo átomo, em identificá-las, ele deveria ser empregado antes do verbo. Quem as identificar. Aí o aluno fala bem assim,
Cara, será que deveria mesmo? Deveria? Deveria? Não. Mas, professor, eu tenho um fator atrativo aqui, ó. Que é o quem. Um pronome indefinido. Beleza. Ele é de atração forte ou de atração fraca? Ah, eu não acredito nisso não, professor. Vamos lá. Nasg, Ride. Oi, eu coloquei aqui. Atração forte de lilás e atração fraca de azul. Onde é que está o pronome indefinido? Tá aqui, ó. Então ele é o quê? De atração fraca. Agora eu tenho uma outra ideia aqui. Quem as identificar, isso aqui é um infinitivo o quê? Infinitivo não flexionado. Uai, professor, então aqui eu tenho um caso em que eu poderia colocar antes ou depois. Então é um caso de dupla colocação pronominal. Só que tem uma observação. Ai, professor, qual é a observação? A observação é essa daqui, gente. Cuidado. Ele fala que deveria. Não é o deveria, seria poderia. Então, o item de número 7, ele tá o quê? Errado. Ô, questãozinha que pega muita gente, né? 8. Aqui. Será que meu texto está errado? Atualmente, fala-se. O correto, gente, atualmente não é um advérbio curto. Não é uma palavra curto, sem, vírgula. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos um fator atrativo, não temos? Então, esse se aqui, ó, atualmente se fala. Esse é o correto. Muito em descarbonizar, blá, 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 blá. A mudança da posição do pronome átomo em fala-se para antes do verbo desrespeitaria as regras de colocação pronominal da norma culta. Muito pelo contrário, aí que ficaria certo, né? Então o texto está errado, com adaptações. O examinador fez de propósito. Aí o aluno ele fala assim: não é possível que o meu texto da minha prova está errado. Pois é. É o Sebrasp sendo Sebrasp. 9. Oh, questão também linda essa daqui, né? O examinador. Gente, essa daqui. Como é que eu vou explicar para vocês? Essa extrapolação total aqui que aconteceu. Ó, o que a escravidão representa para o Brasil, já o sabemos. Então, olha só. Quem sabe, sabe algo. O que é esse algo? O que a escravidão representa para o Brasil, beleza? Isso daqui já é o objeto direto. Quem sabe, sabe algo, verbo transitivo o quê? Direto. Esse já aqui é um adjunto adverbial. E nós temos aqui esse o. Esse o aqui, ele é classificado com e na língua portuguesa. Ah, professor, objeto direto, né? A poa tá no rostinho da poa, não tá? Ó. O não tá no rostinho da poa? Tá. Então é o que? Objeto direto. Só que esse objeto direto ele está sendo repetido. Eu tenho dois objetos diretos para quê? Aí a gente tem uma vírgula aqui obrigatória e a gente está diante de um objeto direto pleonástico. Beleza? É isso. É isso. Vírgula obrigatória. Aí olha o que o examinador fala para a gente. Caso o primeiro período do texto fosse redigido na ordem direta, a forma verbal, sabemos, exigiria a colocação enclítica do pronome. Vamos colocar na ordem direta para a gente ver o que acontece? Sabemos. Quem sabemos? Nós. Nós sabemos. Sabemos o que a escravidão representa para o Brasil. Aí vem a perguntinha. Aí ele fala assim, ó. Ah, então neste caso aqui, obriga... Olha o que ele falou. A forma verbal, sabemos, exigiria a colocação enclítica do pronome o. Aí o pessoal fala, aí, tá mesmo depois. Sabemos aquilo
que a escravidão representa para o Brasil. Aí vem a perguntinha. O que aconteceu com o Ozinho? Ué, professor, o O não tá ali na frente ali, não? Não, gente. Não, não tá. Nós sabemos aquilo. Nós sabemos o que a escravidão representa para o Brasil. Se eu coloco na ordem direta, eu não preciso desse O e ele desaparece. Sério, professor? Sério. Foi o que aconteceu aqui. Gente, esse item aqui, lindo e maravilhoso. Ele tá o quê? Errado. Sério, professor? Sério, ué. Justamente por conta dessa regra, e vocês vão guardar essa regra. A regra é a seguinte. Em objeto direto pleonástico, vírgula obrigatória. Se eu colocar na ordem direta, o objeto direto pleonástico ele desaparece. Por isso que não tem dois O aqui. Ok? E esse outro O, professor? Ali é o pronome relativo, junto com o quê? Com demonstrativo. Ok. Beleza? Então, questãozinha linda e maravilhosa. Próxima. Locução verbal. Procura elevar-se. Então, olha só. Do trabalho honrado, das virtudes obscuras, da pobreza que procura elevar-se honestamente, está, como se disse, apaixonado por sua própria vergonha. Em procura elevar, então aqui eu tenho um verbo terminado em quê? Em ar, né? Se eu terminei o verbo aqui no infinitivo, se eu termino em a, e eu não tenho um fator atrativo ali antes, ó, da pobreza que, opa, fator atrativo, pronome relativo. Beleza? Aí ele falou, ó, estaria correto se colocasse a colocação pronominal, né? Procura se elevar. E aí, estaria correto? Lógico. Estaria o quê? Corretíssimo. Então eu poderia colocar antes, poderia colocar depois, e estaria tudo o quê? Tudo bem, tudo certo. Estaria correto também, questãozinha de número 10, ela tá o quê? Certíssima. Pessoal, aqui nós findamos mais um conteúdo, colocação pronominal. Espero de coração que vocês tenham gostado dessas aulas. Estamos juntos. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Forte abraço e até mais.